Olá pessoal, tudo bem? Para quem está me assistindo no gravado, para quem está me assistindo no gravado, essa é uma live que faz parte de um projeto meu, de mentoria, na verdade, com os meus alunos ou também com os meus seguidores. Então, quem tiver interesse também pode me mandar um convite, que para mim vai ser uma honra, tá? Hoje a live é com a doutora Júlia, ela foi aluna do meu curso Hands-On do ano passado e é uma médica maravilhosa que eu tive o prazer de receber aqui na minha clínica e ela aceitou gentilmente o convite para participar aqui da live. Ela já está aqui, eu vou chamá-la aqui, tá bem? Oi, Júlia, tudo bem? Oi, doutor Ed, tudo certo, e o senhor? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui comigo. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande, viu? Ah, eu que agradeço, eu fiquei super feliz. É um desafio, porque eu sou envergonhada, então é minha primeira live, mas eu fiquei muito feliz e eu que agradeço. Ah, que bom. Na verdade, eu te acompanho pelas redes sociais. Eu acho que você, assim, você tem um engajamento muito bom nas redes sociais. Eu gravei uma outra live. Depois essa live vai ser disponibilizada. Ela vai ser editada e disponibilizada para quem quiser assistir. E, na verdade, eu já falei, fiz uma live com a doutora Valquíria e a gente falou sobre redes sociais. E as redes sociais são uma ferramenta poderosíssima, né, no trabalho do médico. E você executa com maestria o trabalho nas redes sociais. Então, você está de parabéns. E as lives também são muito importantes. Então, só de você estar aqui começando, eu fico super feliz de ser o primeiro, então, a fazer uma live com você. Mas é bom você começar a se acostumar, porque as lives são muito importantes no engajamento da página, tá? Para você Sim, depois, sim, porque para o seu engajamento profissional, para o seu posicionamento de mercado, isso vai ser muito importante. A gente falou sobre isso no meu curso Hands-On, que você participou, mas a uhum. gente, né, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Então, para as pessoas que estão chegando, gente, muito obrigado pela presença, estou aqui super feliz. Essa live está sendo transmitida nas três redes, então, tanto no Facebook, no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, quem não me segue no YouTube também, eu vou pedir que vocês se inscrevam lá, porque tem muito conteúdo de cirurgia dermatológica. No Facebook, a minha página se chama Cursos de Cirurgia Dermatológica. E essa live com a doutora Júlia faz parte de um projeto meu, que é de mentoria com os meus alunos, meus seguidores, meus alunos do curso Hands-On, que é o caso da doutora Júlia, também do curso online, né? Eu tenho um curso online de cirurgia dermatológica 5K, e também dos meus seguidores, os médicos que me acompanham, então todos estão convidados, tá bem? Eu queria dizer então que, na verdade, qual que é o objetivo desse meu projeto? O meu objetivo é que os médicos que trabalham com cirurgia dermatológica dominem a técnica cirúrgica, né? E dessa forma consigam agregar valor aos seus procedimentos, às suas cirurgias e consigam aumentar o seu faturamento. Então, esse é o objetivo. E no curso de cirurgia dermatológica online, 5K, o objetivo, na verdade, é que o médico consiga alcançar os 5K em faturamento por cirurgia dermatológica. Porque aqui na minha clínica, os valores que a gente pratica são praticamente 3 vezes o valor de 5K. Então, eu digo para vocês que isso é possível, não é fácil, mas é possível. Então, qualquer médico é capaz de faturar, de ter um bom faturamento. Afinal de contas, todos nós fizemos um investimento muito alto na nossa formação, a nossa família, né? Você mesmo pode ver isso, né, Julia? O quanto seus pais investiram na sua formação e nada mais justo que o médico seja remunerado de forma digna, porque existem convênios que pagam por uma cirurgia dermatológica R$ 16. Então, isso é algo aviltante, né? Porque o médico, além de uma formação, uma carreira muito longa, muito árdua e um investimento altíssimo, recai sobre seus ombros também uma responsabilidade muito grande, né? É uma das profissões cuja responsabilidade é imensa. Então, nada mais justo que esse profissional também possa desfrutar de qualidade de vida e tranquilidade, uma certa tranquilidade. Então, o meu curso, os meus cursos, na verdade, todos eles,
tem como objetivo, então, fazer com que vocês que trabalham com cirurgia dermatológica dominem a técnica e consigam agregar valor às suas cirurgias e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Tá bom? Então, eu gostaria que você, Júlia, se apresentasse para todos que estão aqui, porque nem todos te conhecem, não é verdade? Uhum. Então, eu sou a doutora Júlia, sou médica residente em dermatologia. Agora eu vou começar meu 3º ano de dermatologia, eu faço residência em Cuiabá. E eu conheci o Dr. Ed pelas redes sociais. Por isso que eu fui para São Paulo fazer o curso de cirurgia dermatológica. Aqui na residência já eu tenho um dia a dia de cirurgia dermatológica também, além da parte clínica, mas eu ainda queria aprimorar. Então, por isso que eu fui fazer o curso. Ah, muito bem. Deixe-me ver aqui. Estão falando que está dando microfonia. Será que o pessoal da técnica consegue resolver isso? Deixe-me ver. Será que é será que é do senhor ou o meu? O meu está super bem. Gente, respondam para mim se o som está bom, se está dando microfonia, se a gente está com algum problema nesse sentido. O que vocês acham? Falem, digam para mim, por favor. Ou é o meu? Ah, minha irmã ali, ó. Ela falou que tá normal. Está normal. Então falem para a gente. Érica, também me diga se está com microfonia ou se vocês estão ouvindo normalmente. Tudo normal. Então vamos continuar. Não deu microfonia. Uhum. Ah, ótimo. Obrigado, gente. Muito bem. Olha, todo o meu povo tá aqui. Ah, tá aí? Que bacana. Sejam bem-vindos aqui à live com a doutora Júlia Vefago, uma médica que eu tive a oportunidade de conhecê-la e recebê-la aqui na minha clínica por curso Hands-On. Mas me conte, ela estava contando a respeito de como que ela me conheceu. Como você me conheceu, Júlia? Então, eu conheci oficialmente, acho que pelo Instagram, porque eu já via os artigos, principalmente no site da Surgical, mas não ligava o nome à pessoa, porque eu ainda não tinha visto a foto, nem nada. Tá. Então, depois eu vi o Instagram, até foi por uma amiga que era minha R3, agora ela já formou, que ela contou. Daí eu fui ver, comecei a ver o curso e tudo mais, e aí que eu conheci mesmo. Então foi pelo Instagram que eu consegui ligar depois o nome à pessoa, tudo certinho. Ah, entendi. Ó, o pessoal da tecnologia está dizendo que talvez seja o seu computador. Se você conseguir abaixar o volume do seu computador, talvez fosse um... O meu computador tá no mudo. Eu deixei Ah, ele no... então não é. Daí não tem problema, o pessoal da tecnologia vai resolver isso, tá bom? Uhum. Então, e você, na verdade, você faz aonde mesmo a residência? No Mato Grosso, é isso? Isso, em Cuiabá. E você é do Mato Grosso? Não, na verdade a minha história é longa. Eu nasci Tá. em Santa Catarina, mas eu morei Tá. lá só até os 2 anos de idade. Depois fui para o Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste. Então, depois eu morei praticamente minha vida inteira lá. Fui fazer o ensino médio na capital, que é Campo Grande. Tá. Depois me mudei para Porto Alegre, porque minha família continua no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Fiz meio ano de cursinho em Porto Alegre e passei na faculdade em Criciúma, que é Santa Catarina. Depois disso, eu morei 6 anos lá, né, para fazer a faculdade e formei no meio de 2018. Tá. Depois disso, eu voltei para Campo Grande. Menina, você viaja, hein? Viajo. Olha, o Márcio Leite, ele é meu aluno do curso online da última turma e ele também é de Cuiabá, Laura. Ele está dizendo aqui que ele é de Cuiabá. Ah, não conheço. Legal. E ele é super ativo, assim, ele participa muito, ele faz muita pergunta sobre cirurgia dermatológica, ele é muito interessado, um médico muito interessado. Ele perguntou se eu fiz... Ah, desculpa, doutor. Não, pode falar. Ele perguntou se eu fiz a UFMT. Não, na verdade eu fiz o NESC, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, né, lá em Criciúma. Então eu moro aqui em Cuiabá faz 2 anos só, porque depois que eu formei, fiquei em Campo Grande meio ano, passei aqui e vim para cá fazer residência. Então estou aqui há 2 anos. Ah, certo. E olha, a sua residente R2 está falando que você, a sua residente acho que mais nova, não, talvez? É, minha R1. A sua R1 está falando que você é uma R2 maravilhosa e eu concordo, viu? Porque
Você aqui no curso também, eu adorei a presença de todos e você também se destacou bastante. Você tem uma grande habilidade, você tem muito interesse, né? Então, com certeza tem um futuro brilhante aí pela frente. E, aliás, tem aquele nosso caso que a gente gostaria de publicar. Não sei se você ainda tem interesse. Você lembra do Sim, com Estoma? certeza. Do Idocistoma, tem as fotos, mostrei para todo mundo, para R1, para um monte de gente. Sim, então, o caso é seu. Então, você Ah, pode legal. prepará-lo para a publicação e a gente manda para a revista. Eu acho que tem uma chance muito grande de ser aceito o trabalho, tá bom? Vai ser um prazer te orientar aí nesse trabalho na publicação, tá Ai, bom? obrigada. Uhum. Então, me conte uma coisa. Olha ali, ó, só elogios para você. Júlia é uma das pessoas mais obstinadas que eu conheço. Olha, parabéns. E eu pude Uhum. perceber isso, viu, Júlia? Percebi aqui Ai, durante esse fim de semana. Foi uma imersão de 3 dias de cirurgia dermatológica. Olha, o aham. Márcio está perguntando se você fez a residência de dermato na UFMT. Isso, na UFMT eu estou fazendo, né? Agora é meu R3, vai começar meu R3. Vai começar a R3 esse ano. Então, Júlia, me conte. Então, na verdade, essa live é um bate-papo descontraído de dúvidas que você tenha ou, sei lá, alguma sugestão. Você trouxe tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ai, várias. Ah, que bom! Isso é ótimo, porque enriquece muito a live. Ah, então. Mas eu estava até comentando com meu noivo. Eu falei assim: eu fui convidada para live, mas eu não sei nem o que que eu faço, porque dúvida tem um monte. Aí Sim. tá, comecei a conversar, daí pensei assim: a parte prática do hands-on, eu acho que foi muito boa lá o curso que eu fiz mesmo. Então, a maioria das minhas dúvidas eu fui suprindo, Sim. e de cabeça, assim, eu não lembrava de nada para perguntar. Tá. Então, eu fiquei pensando mais em relação ao consultório. A gente conversou bastante também no curso, tudo mais. Sim. O que eu anotei mais assim, talvez fosse interessante, eu pensei até assim, que eu acho interessante para mim e talvez para os colegas recém-formados também. Eu acho que eles podem achar interessante. Então, eu anotei várias coisinhas. Quer que eu te Tá. fale uma por uma? Sim, vamos começar. Então, uma delas, eu anotei assim, como que eu posso fazer para conciliar a minha vida médica e a vida Tá. pessoal, ter descanso e ao mesmo tempo estudar e conseguir trabalhar e tudo mais. Então, essa era uma das coisas que eu gostaria de saber, assim, como que o senhor faz, como que o senhor fez, o que achou positivo fazer, o que não faria, o que não acha legal fazer. Tá. Olha, Júlia, na verdade, o que que acontece? Eu acho que todo mundo vê todo mundo vê no dia a dia que o médico trabalha demais, tem uma vida exaustiva de trabalho e a qualidade de vida fica muito prejudicada, né? O médico não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer. Enquanto a família está reunida, ele está trabalhando. Ele chega tarde, ele não vê os filhos crescerem, ele não consegue viajar. Se ele viaja, ele não relaxa. Está sempre preocupado com os pacientes, tem sempre que voltar, está sempre os pacientes estão atrás dele muitas vezes, ou outras, ou sei lá, os empregos, né? Sempre estão requisitando a atenção do médico. E vou te falar uma coisa: a gente não aprende isso na faculdade. Nenhum professor fala sobre isso com a gente, né? Na verdade, é um certo tabu essa questão. Então, outro dia eu até postei aqui no Story, eu disse assim, eu não sei em qual momento que colocaram na nossa cabeça, durante a nossa formação, que a vida do médico devia ser uma vida, que teria que ser uma vida muito árdua e muito sofrida. E quanto mais sofrida, melhor. É mais ou menos isso que colocam na nossa cabeça, né? E Uhum. isso é um pouco uma crença limitante, que eu costumo dizer, né? É uma crença limitante. Então, durante a faculdade e durante a residência também colocam isso na nossa cabeça. Uma outra crença limitante que colocam é que o médico ele não pode ganhar dinheiro, ele não pode ser uma pessoa bem-sucedida. Aliás, não só os médicos, uma outra crença limitante é de que a pessoa que é bem-sucedida, a pessoa que tem um bom faturamento, ela é uma pessoa desonesta. Para ela ganhar, alguém perdeu, não é? Então, certamente essa pessoa não é uma boa pessoa. Então, isso são crenças que vão colocando na nossa cabeça e a gente cresce com isso, com essa mentalidade. E durante a faculdade é a mesma coisa, né? De que a gente que a nossa profissão é um sacerdócio. E é mesmo, né? De certa forma, sim.
porque nós estudamos, porque a gente está aqui para servir ao próximo. Isso é a pura verdade. Porém, nós temos um grande investimento, como eu falei, na nossa formação e uma grande responsabilidade que recai sobre nós. Então, nada mais justo que a gente também tenha qualidade de vida. Então, um pouco é a gente também tirar isso da cabeça, sabe? Essas crenças limitantes que nos limitam para você ter uma vida melhor. Então, eu diria para você assim, para você ter qualidade de vida, você tem que ter um objetivo e um foco. Você, como uma pessoa muito determinada e muito obstinada, certamente você vai conseguir fazer isso. E quando eu tinha a sua idade, não existia, bom, nem existia internet, se você tiver, assim, não na tua idade, mas quando eu estava na faculdade, não existia computador, não existia internet. Hoje, todo mundo, olha ali, isso é inveja. Cada profissional estudou para poder chegar onde chegou. Exatamente. Valores são questões de caso a caso. Exatamente, Júlio. Então, eu não tive nenhum professor que me deu essa orientação, né? E hoje você encontra pessoas que querem, pessoas mais experientes que podem te dar essa informação e essa ajuda. E eu sou uma dessas pessoas, me coloco aqui à sua disposição, não só a sua, para qualquer médico que queira, né? Eu quero, porque eu não tive isso. Então, quando eu comecei a minha carreira, os convênios não tinham, até hoje, não tinha interesse em ter cirurgião plástico, né? Eu sou cirurgião plástico, mas eu sou professor de cirurgia dermatológica. Um dia eu vou contar para vocês a história, porque essa história minha na cirurgia dermatológica, a Júlia já sabe, porque durante o curso eu contei como é. Mas é uma história um pouco longa, eu vou contar numa outra ocasião. Mas quando eu comecei a minha profissão, a minha carreira, os convênios não queriam credenciar cirurgiões plásticos, não muitos, 2 já bastavam, né? E diferente de cardiologista, pediatra, ginecologista, que tem que ter muitos. Então, eu não conseguia me credenciar. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque eu só atendi particular desde o início até hoje. E hoje eu dou graças a Deus, porque o paciente particular é aquele que te dá liberdade, tá? Liberdade de escolha, toda essa liberdade que você está querendo, que você está me perguntando. Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Né? Como que você vai ter qualidade de vida, você vai ter tempo para ver seus filhos crescerem, você vai se dedicar também à sua família, ter momentos de lazer, ganhando R$ 16 para fazer uma cirurgia dermatológica. Isso é impossível, não é? A manicure cobra muito mais do que isso, né? Se você vai no cabeleireiro, a média de uma cirurgia dermatológica no Brasil, eu já fiz uma enquete, é de R$ 350. Se você for no cabeleireiro, você vai gastar muito mais que isso. Então, há uma inversão de valores, né? A nossa profissão é de uma responsabilidade enorme. Então, cabe a nós valorizarmos a nossa profissão, a nossa carreira. Então, a dica que eu daria para você é ter metas. Quais são as suas metas? Qual é o público-alvo que você quer atender, né? Você quer atender o público A e B, então você tem que pensar onde você vai implantar o seu consultório, que local você vai atender. É claro que você não vai chegar, comprar um consultório, montar uma clínica, não há essa necessidade. Comece devagar, mas tenha sempre a mentalidade lá na frente. Então, qual o público que você pretende atender? E comece, se você precisa atender convênio, obviamente, você separa os períodos. Então, um período você atende convênio, o outro particular. Porque o paciente particular, ele tem outras necessidades completamente diferentes. E eu falo muito disso no meu curso online, né? Que são 85 videoaulas. Então, eu falo desde a implantação do consultório, passamos pela técnica cirúrgica e depois falamos de gestão. Então, lá eu falo muito disso. Você tem que ter em mente qual é o público que você quer atender. Então, em função disso, a localização do local que você vai atender. E se você tiver que atender convênios no começo, não é um grande problema. Mas você tem que entender que isso, a longo prazo, você precisa abandonar. Você precisa se dedicar ao paciente particular. Só que as necessidades do paciente particular, como eu te falei, são completamente diferentes do paciente convênio. Não é nenhum demérito atender convênio. Não. A questão é que você vai trabalhar demais e você vai ter pouco resultado no final do mês. Então, você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo para ver seu filho crescer, para você ter momentos de lazer, você não vai ter tempo para viajar. Por quê? Ganhando R$ 16 por uma cirurgia dermatológica, você vai trabalhar dia e noite para poder pagar suas contas. Então, o paciente que vai te dar liberdade é um paciente particular. Então, essa é a sua mentalidade que você tem que ter. E uma das formas, olha, a Cristina falou, ser médico e gestor não dá mais para separar isso. Exatamente. E a gente não tem essa formação de gestão na nossa faculdade nem na residência.
E aí nós somos jogados no mercado de trabalho completamente despreparados para essa questão. Não só da gestão de carreira, do consultório, gestão financeira. Eu vejo muitos colegas já idosos dando plantão em pronto-socorro, porque não se prepararam durante a vida. Então, o médico também tem que saber de organização financeira, para que um dia o dinheiro trabalhe por ele, né? Que você não precise obrigatoriamente trabalhar, que o seu faturamento não dependa da sua força de trabalho. Sim, nós vamos continuar trabalhando, mas a gente não precisa trabalhar. É preciso que um dia a gente não precise trabalhar tanto para poder pagar as nossas contas. Mas tudo isso depende de uma programação que começa agora. Você que é muito jovem, para que quando você tiver mais idade, você tenha uma certa tranquilidade, né? Então, isso, o paciente particular é o que vai te dar liberdade. Então, fazer você ter um foco onde você vai atender, né? Se no começo, você pode, por exemplo, quando eu comecei, eu acho que eu falei isso no curso Hands-on, eu comecei alugando horário no consultório, né? Depois eu fui, comprei uma clínica, uma clínica pequena e depois agora que eu mudei para essa clínica maior. Mas sempre tem um objetivo, que seria, na minha opinião, o paciente particular. Então é super importante que se tenha isso em mente, tá bom? Não sei se ficou claro, ficou alguma dúvida Ficou, com certeza. Até aproveitando e complementando, eu acho que esse problema de organização e tudo mais não é nem só do médico, né? Igual a minha irmã, ela é dentista, tem o meu noivo que é veterinário que está aqui também, o meu primo, tem outras pessoas que não são médicas, mas isso, se for ver na base do problema, é desde a nossa educação na escola, né? Aqui a gente não é acostumado a se programar, a guardar dinheiro, a pensar na velhice. Então, acho que para todo mundo, para qualquer profissão, né? A gente deveria já aprender de início que precisa se programar para uma velhice saudável, para qualidade de vida, para a família, justamente para o que é importante para cada um, né? Ter as metas, saber. Exatamente. Então, aprenda a poupar. Uma parte do dinheiro que você fatura, sempre poupe, guarde o dinheiro e aprenda a investir para que esse dinheiro cresça e te dê uma tranquilidade, né? Para que um dia, na verdade, a gente chama de liberdade financeira. Sabe o que é liberdade Exatamente. financeira? É você não depender do trabalho para pagar suas contas. Um dia, o patrimônio que você construiu, seja em investimento em qualquer tipo de coisa, aquilo te traga um retorno e você não dependa da sua força de trabalho. Isso é liberdade financeira. Olha, o Márcio está falando aqui, ó, no começo da nossa carreira dermatológica, é melhor ter um consultório particular ou a princípio ideal é trabalharmos em um consultório de dermatologia com vários dermatologistas? Olha, Márcio, eu diria o seguinte, o ideal, o importante, assim, todo o começo, porque eu tenho vários alunos, né, inclusive no curso online. E cada um tem uma realidade, né? Existem pessoas que têm uma situação financeira mais tranquila, né? Então, eu tenho alunos que estão terminando a residência, estão construindo uma mega clínica, que eu mesmo fiquei impressionado, porque eu não teria condições de fazer isso quando eu era mais jovem, né? Mas essa não é a realidade de todo mundo. Então, eu diria assim, faça aquilo que caiba no seu bolso. Não dê um passo maior que a perna. Então, comece atendendo em algum lugar. Você pode atender numa clínica, como ele disse, em que tem vários dermatologistas, e lá você talvez vá trabalhar com porcentagem. Ou você pode alugar um horário em alguma clínica, num espaço lá, e você começar a construir o seu nome. Mas é sempre importante você construir o seu nome, como você mesma tem feito, Julia. As redes sociais, elas são uma ferramenta, são poderosíssimas, né? Nessa questão de você se estabelecer no mercado, você fazer o seu nome. Na minha época não existia isso, era boca a boca mesmo. Então, utilizem as redes sociais a seu favor, de forma ética e idônea, né? E não temam, na verdade eu já falei isso outras vezes, um dos grandes temores um dos grandes temores de um médico é o julgamento de um outro médico, né? E então às vezes é comum alguém falar, ah, fulano virou, eu mesmo vou falar por mim. Já muita gente me encontra no hospital e fala, ah, o doutor Ed é blogueiro, o doutor Ed é marqueteiro, coisas assim. Então, assim, eu não estou fazendo nada de errado, né? Estou sendo ético e íntegro. Então, isso é recalque, né? É inveja, como alguém aqui mesmo disse. Então, não tenha medo. Se você está fazendo algo que é honesto e correto,
não tenha medo da opinião alheia, porque o médico que é bem-sucedido, ele não tem tempo de julgar a carreira de ninguém. Então, quando a gente começa a aparecer, obviamente, você começa a ser uma pessoa mais conhecida, isso vai gerar um certo incômodo, um certo desconforto nos outros. Isso é natural, é normal, a gente tem que aprender a lidar com isso, com as críticas, inclusive. Então, faz parte. Então, se um dia, viu, Júlia, se te chamarem de blogueira, de marqueteira, isso é um grande elogio. É um sinal de que você está fazendo muito sucesso. Gente, eu preciso falar que quem acabou de entrar, a doutora Ivana Prado, ela foi minha residente, ela é dermatologista lá no Padre Bento, no Hospital Padre Bento de Guarulhos. Feliz ano novo, querida. E a doutora Ivana, ela trabalha hoje com uma das dermatologistas mais conhecidas no Brasil, que é a doutora Adriana Vilarinho. Né? Ela é uma das médicas lá da equipe dela. Então, eu tenho um grande orgulho da doutora Ivana, tenho um carinho enorme por ela. Ivana, obrigado, viu, por você estar aqui. Bom, A minha R1, a Cris, ela perguntou, trabalhar no início com algum professor nosso da residência é uma boa? olha, eu tenho... Ah, Ivana, obrigado, também amo você, querida. Tenho muito orgulho de você. Olha, aqui comigo trabalha uma ex-residente também, tá? Acho que você conheceu a doutora Ludmila, a Ivana, meu melhor professor. Obrigado, querida. Então, eu vou te dizer, quando eu terminei a minha residência, eu fui convidado a ser auxiliar assistente de um professor meu. E eu não aceitei. De certa forma, assim, por um lado eu acho que foi uma escolha boa e também um certo arrependimento também. Por que que eu não aceitei? Porque eu achei que se eu fosse ficar à sombra de alguém, eu não ia conseguir me desenvolver, me destacar, tá? Se for com o Ed é ótimo, ele ensina tudo. Obrigado. Então, deixa eu contar. Aí eu não aceitei o convite porque eu até falava isso para os meus residentes, que embaixo de uma grande árvore não vai nascer uma outra grande árvore. Só que também, eu acho que no início da carreira isso pode ajudar muito, porque quando você está ao lado de uma pessoa experiente, vai te encurtar muito o caminho. Porque como eu comecei sozinho desde o início, tudo que eu sei hoje foi eu que corri atrás, eu fui pesquisar, fui estudar sobre marketing, gestão e tudo isso, né? E hoje, com as pessoas que trabalham comigo, com a doutora Ludmila, que é a dermatologista, eu tenho aqui fisioterapeuta, nutricionista, vários profissionais, né? E a gente sempre faz reuniões e eu sempre ensino o que eu sei para elas. Então, a dermatologista, a Ludmila, fala, nossa, doutora Ed, eu aprendo muito, não só sobre medicina, mas sobre gestão, sabe? Da carreira, gestão financeira, em todos os sentidos. Então, eu acho que é válido, sim, você trabalhar com algum professor, com uma pessoa mais experiente, que esteja disposta a te ensinar, te ajudar a encurtar o caminho. Eu acho que é válido, sim, não é ruim, não. Tá? Mas é sempre importante também. E também não é nenhum problema também você trabalhar com um professor e ficar ali, se você ficar confortável assim. Porque cada pessoa também tem o seu perfil, né? Mas se você tiver interesse de um dia trabalhar, ter uma carreira solo, você pensa nisso que eu te falei, que é o paciente particular, e você tem meta, assim, tem em mente onde é que você quer atender, onde está o seu público-alvo, entende? Então E que eu aí, acho que nunca deve dar um passo maior que a perna. Comece devagar e vá investindo para que um dia você tenha a sua clínica, por exemplo, né? é isso que eu ia falar, até que ter em mente sempre que isso é temporário, né? E é Exatamente. uma oportunidade, mas que, então, já que o foco é outro, é só temporário. Sim, mas também depende, tem pessoas que depende do perfil de cada um, né? Então, às vezes Sim. a pessoa quer trabalhar numa clínica grande e se fazer parte daquele staff também não é nenhum problema, tá? Então, é Uhum. importante primeiro você ver qual é o seu perfil. Se você tem um perfil empreendedor, porque também o empreendedorismo também tem seus riscos, na é verdade. Então, quando Uhum. você trabalha numa clínica grande, como uma médica que faz parte do staff, você não precisa se preocupar com as contas que precisam ser pagas pela clínica, né? Você não precisa Sim. lidar com pessoas que são da tua equipe. Então, é importante você ver o que é importante para você. Uhum. Com qual perfil que você se identifica. Se você tem um perfil mais empreendedor, então aí você tem que mirar na sua carreira solo com o paciente particular. Uhum. Até sobre isso, doutor Ed, eu anotei outras duas dúvidas. Eu vou aproveitar então o gancho, né?
Tá. Até comentei já um pouco com o senhor no curso, mas uma coisa assim que eu sempre fico pensando é como que eu vou chegar em um lugar diferente, que é Marília, né, para onde eu vou, interior de Você São vai para Paulo. Marília? Isso, Marília, Tá. interior de São Paulo. Sim. Como chegar em um lugar diferente, desconhecido, porque eu vou para lá com meu noivo, conheço os lugares, mas ele não é médico, né? Não tem médico na família, então na parte de profissional é desconhecida, né? Sim. E como então que eu vou chegar num lugar desconhecido sendo também desconhecida? Então, assim, quando a gente fica, forma no lugar, as pessoas vão conhecendo. Então lá eu vou chegar e ainda vou ser desconhecida. É isso que eu queria saber também, como que eu ou outra pessoa, porque eu acho que isso deve acontecer também com outras pessoas, como que nós podemos fazer para facilitar esse início? Porque em relação aos colegas e também em relação aos pacientes. E Tá. até, Pode falar. além disso, outra dúvida também que eu sempre fico assim, como que eu posso aprimorar isso é que como que eu posso conciliar ser jovem e ao mesmo tempo passar credibilidade? Tá. Porque isso até na residência mesmo eu já sinto um pouco. Isso que tem um professor junto, que seria que tem uma pessoa já de peso, né? Sim. E aí, por exemplo, na cirurgia dermatológica, eu explico, o professor também explica, vamos fazer a cirurgia. E aí um Tá. paciente já me perguntou: você tem experiência? E em relação a isso e tudo mais, eu sempre sou muito sincera. E Tá. nesse dia mesmo eu conversei, expliquei que eu tenho experiência pelo que eu estudei, pelo tempo já que eu tenho de trabalho, de estudo, e aquilo que eu estava me propondo a fazer, eu tenho experiência. Até fiz a comparação com o professor, falei, o professor tem 20 e poucos anos de experiência e tudo mais, com certeza é diferente. Mas em relação a isso, eu sei fazer, estudei e tudo mais, então tenho. Mas isso, então, são as minhas principais dúvidas, eu acho, e que eu gostaria de ter ajuda para ir para um lugar novo e começar a trabalhar. Tá. E como que surgiu? Gente, vou pedir para vocês compartilhar essa live com os colegas de vocês que possam se beneficiar com essas informações, porque a gente não aprende isso na faculdade nem na residência. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem aí no aviãozinho e mandem para os colegas. E também cliquem no coraçãozinho aí, porque daí o Instagram vai bombar essa live, vai mostrar para mais gente, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que que você vai para Marília? Olha, a Porque Ludmilla meu chegou. noivo, Sim. então, o meu noivo, não sei se ele ainda está aqui na live, eu vi que ele entrou, não sei, vamos Tá. ver. Ele é de lá, ele é veterinário, a família dele, ele trabalha junto com a família dele, eles têm fazenda lá. E aí, conversando sobre os nossos planos, nós achamos melhor ir para lá. Então, também é uma cidade, se eu não me engano, tem uns 200 e poucos mil habitantes. Tem Sim. duas faculdades, uma federal. Tô aqui. Ah, ele tá ali. Tem uma federal, uma particular. Tem várias cidadezinhas em volta que Tá. também vão para lá. Lá é o centro de atendimento médico e de várias. Tem grandes indústrias, tudo mais. Então, pensando nisso, na parte profissional, na parte pessoal dos dois e também no profissional dos dois, a gente achou mais interessante para lá. Ah, ótimo. A Ivana, a doutora Ivana, que trabalha na clínica Adriana Vilarinho, ela falou que tem que ter paciência. E é verdade, isso mesmo, tá? Sim, Então, deixa eu falar uma coisa. Você acha que você fez uma excelente escolha de ir para o interior, porque as capitais estão muito abarrotadas de médicos, né? Então, se você ficasse na capital, você teria uma concorrência muito maior, né? Seria muito mais difícil. Então, acho que foi muito bom você escolher o interior mesmo. Você já tem uma grande arma a seu favor, que são as redes sociais. Então, você precisa eu estou falando para a Júlia, mas na verdade serve para todo mundo, gente. sim, Todo médico tem que estar hoje nas redes sociais, porque é uma ferramenta poderosíssima. Na verdade, é um balcão de negócios, tá? Muita gente acha que a rede social é simplesmente para você ficar ali postando fotos, não. É um grande balcão de negócios, é uma ferramenta poderosíssima. Então, uma das formas de você aparecer lá, você pretende ir quando? Ano que vem, 2022?
Isso, 2022. Janeiro vai ser meu último mês de residência. Daqui a um Depois ano você já. já vai para lá. Daí você já vai para lá, né? Então Sim. já comece a fazer postagens pensando no pessoal de Marília. Hashtag Uhum. Marília, hashtag dermatologista de Marília. Oi Marília, tudo bem? Logo, logo estarei aí daqui a um É, ano. tem alguém Então, aqui? me aguardem, sim. Então você já começa. Então, assim, quando a gente faz as nossas postagens, na verdade, eu até falei já sobre rede social, mas assim, primeiro, eu acho que a gente não deve ter, você não deve ter um Instagram, por exemplo, profissional e um pessoal. Tem que ser um Instagram só. E nesse você vai colocar tanto questões profissionais quanto pessoais. É claro que você não vai se expor, não vai colocar ali o que você tenha vergonha, né? Então você vai colocar um pouco da sua vida pessoal, como você já tem feito. Porque as pessoas, elas seguem pessoas, elas não seguem empresas. Então, não adianta você colocar lá, por exemplo, Clínica JV, seria Júlia Befá. Elas querem saber quem é a doutora Júlia, se ela come, ela bebe, ela dorme, o que ela faz. Então você precisa colocar um pouco disso do seu dia a dia. E os posts de informação. Você tem que colocar conteúdo de valor. Então as pessoas vão começar a te seguir se elas virem que você está postando ali algo de valor. Então comece a dar dicas e falar sobre as doenças, sobre os tratamentos estéticos que sejam, ou de cirurgia dermatológica, vá dando dicas. E se o seu objetivo, então, é Marília, você já tem que pensar lá quem é o seu cliente, quem é a sua audiência de Marília. Você já tem que começar a preparar essa audiência. Então, quando Uhum. a gente faz um post, é como se fosse um jardim de flores. Você vai plantar as flores para atrair as borboletas. Então, você tem que começar a pensar como são as borboletas de Marília. Qual é o público-alvo que você quer atender? Então você já Uhum. começa a atrair essas borboletas para as suas redes sociais, perdão. E você tem que estar presente nas 3 redes sociais: no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube são vídeos, então se você não sente a vontade agora, mas comece a treinar. É super importante porque o vídeo ele dá mais engajamento. E aí muitas vezes me perguntam assim, eu devo contratar uma agência de marketing? Você pode contratar, não tem problema. O problema é que a agência de marketing ela não vai conseguir imprimir a sua personalidade. E o que gera conexão entre a sua audiência e você é a sua personalidade, é a sua verdade. E Uhum. essa conexão acontece na emoção. Então, a agência, mesmo... Oi, Júlio, tudo bem? Mesmo que o Júlio perguntou se a gente deveria impulsionar. Sim, devemos impulsionar, só que não é daquela forma que aparece no Instagram. Então, assim, quer impulsionar esse post? Aí você coloca, clica lá, aí tá lá. Você quer investir quanto? R$ 25? Você quer em que região? Qual cidade? Tal. Qual o perfil do público? De tantos anos, homens, mulheres? Não, não é dessa forma que faz, tá bom? Depois eu vou explicar. É pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Mas, enfim, o que eu estava falando, Julia? No fim, eu acabei me perdendo um pouco, gente. Desculpa. Aqui é a emoção, o vídeo Isso. que vai imprimir O minha que gera, identidade. o que gera conexão é a emoção. E a agência de marketing, ela não vai conseguir. Ela pode fazer um post esteticamente perfeito, lindo. Vocês devem ver muito isso, né? Eu vejo perfis de dermatologistas lindos, aquelas fotos perfeitas. A médica está sempre perfeita, ela está sempre bonita. O paciente olha aquilo e fala, gente, isso daí não é verdade. Isso não é verdadeiro. Uhum. Né? Ou às vezes aquilo distancia a sua audiência. A audiência vai vir e falar, gente, mas essa médica é muito lá de cima, como que eu vou chegar nela? Então é importante também a gente colocar os erros. Às vezes você está gravando story, você errou, você falou uma bobagem. É isso que gera conexão, a verdade. Porque isso gera Uhum. emoção e a pessoa, ela se identifica com você. Então, é super importante isso. Então, você pode ter uma agência de marketing, sim, mas você é que tem que orientar como serão as postagens, como vai ser o texto, qual vai ser a foto que vai ser colocada lá, e você vai direcionar. Então, todo o perfil pensando naquele público de Marília. Então, tudo que você vai daqui para frente postar, você tem que pensar na sua audiência, quem é que você quer alcançar. Então, pois bem, você vai para Marília, como que você vai fazer? Então, você já vai preparar a sua rede social. Quando você chegar em Marília, talvez você já seja uma médica conhecida quando você chegar lá. Entendeu? Começa a contar histórias de Marília. Talvez você já tenha ido lá viajar, viu alguma coisa.
Começa a falar sobre a cidade, alguma coisa, as pessoas vão se ligar, elas vão se conectar com você. A outra forma é você, sim, então talvez você possa trabalhar numa clínica. Então é importante que você tenha, sim, alguns empregos, porque não dá de início para você abrir o seu consultório particular e ficar lá esperando, né? Isso não vai pagar suas contas. Então, você pode trabalhar no consultório de alguém, você pode ter um emprego no SUS, que seja, talvez para você se aposentar um dia, ou você pode ser professora numa das universidades que tem lá, das faculdades. E você tem que ter lá o seu consultório particular, que no começo ele não vai te dar lucro, mas é uma das formas, é a porta de entrada do paciente particular. E o paciente particular, ele tem necessidades completamente diferentes, como eu falei. Você precisa agregar valor no atendimento, né? Então, o paciente de convênio é aquele paciente que ele não está interessado no valor que eu digo, é no valor, não no dinheiro, né? Ele está preocupado na rapidez, na agilidade da resolução do problema dele. Então, assim, ele não está preocupado se tem um café para tomar, se o café é gostoso, se tem uma água, se a secretária é bacana. Ele conseguiu o horário lá, a doutora atendeu rapidamente, tá bom para ele. Ele resolveu lá o problema da doença dele, tá ok. O paciente particular tem uma necessidade completamente diferente. E se você oferecer o mesmo tipo de atendimento, o que vai acontecer? O paciente de convênio não vai se sentir confortável, né, naquele ambiente do particular, e o paciente particular não vai se sentir confortável se o ambiente for preparado para o atendimento de convênio. Então, por isso que eu digo que é importante que você separe os atendimentos. Porque o atendimento particular não pode ser uma consulta rápida. E o convênio tem que ser rápido porque você vai ganhar muito pouco, você tem que fazer volume. Não é? Não dá para você ficar com o paciente de convênio 1 hora na consulta, né? Porque não vai pagar suas contas. Então, as necessidades são diferentes. O paciente particular é aquele que ele faz questão do valor, de que o seu tratamento agregue valor e que mude alguma coisa na vida dele. Ele não se importa de pagar mais caro, mas ele quer algo diferente. Ele quer um atendimento diferente. E existem várias formas, existem várias técnicas para você agregar valor aos seus atendimentos. Então, quando eu digo assim, é possível sim cobrar 5K, 10K, 15K, que é o que eu cobro aqui numa cirurgia dermatológica, não é simplesmente você mudar a tabela de preço. Você chegar na segunda-feira para falar para a tua secretária, olha, a partir de hoje o valor é tanto. Não, não é isso. O paciente tem que acreditar que a sua cirurgia vale aquilo. E que vale mesmo, e ele paga com gosto. O paciente, às vezes, se uma outra pessoa diz para ele assim, nossa, mas você vai lá, é tão caro lá. O paciente diz assim, eu vou lá e pago com gosto. Entendeu? Eu prefiro ir lá, mesmo pagando mais caro. Então, você conseguiu agregar valor aos seus atendimentos. É isso que você tem que conseguir do seu paciente. Aí, quando você falou uma outra coisa, tá, mas como que vai ser no começo? O paciente pode perguntar, mas qual que é a sua experiência, né, com essa cirurgia? Eu tive um pouco disso também no começo da minha profissão. Como eu aparentava menos idade, eu sempre aparento um pouco menos do que eu tenho de verdade. Então, quando eu era bem jovem, eu atendi uma paciente, foi muito engraçado isso, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Ela falou assim para mim, mas como que eu vou saber que você é cirurgião plástico mesmo? Quantas cirurgias dessa você já fez? Eu não estou vendo nenhum diploma aqui, que você é médico, cirurgião plástico. Eu acho que ela me achou muito jovem, né? Então, tanto que hoje tem aqui todos os meus diplomas. Isso eu falo no curso, já falei. Não todos, alguns mais importantes. Isso é muito importante. Porque o diploma, no começo eu tinha um pouco de vergonha, né? Aquela coisa, nossa, será que eu vou estar me exibindo? De colocar o diploma ali na parede? Não! Na verdade, você ativa o gatilho mental da autoridade. Existem vários gatilhos mentais, né? Na verdade, é uma técnica, né, de marketing mesmo. E não é nenhuma mentira. Eu realmente, sabe, eu sofri muito para ter tudo isso daqui, sabe? Para estar onde estou hoje. E você também, para estar onde você está. Então, nada mais justo que o paciente saiba disso. Não é problema nenhum, sabe? Você não está se exibindo. Então, quando o paciente vê, fala, nossa, esse médico realmente tem uma formação boa. Então, coloque sim seus diplomas na parede. Não é nada vergonhoso. Inclusive, eu recomendo aquele diploma que você recebeu aqui de cirurgia dermatológica, né? Tá guardadinho. Exatamente. Eu já fiz um diploma bem bonito, para que fique bonito assim. Aliás, é do mesmo tamanho desses, olha, para poder ficar bem bonito assim na parede, né? Então, existem várias formas e técnicas, isso é um assunto para uma outra aula também, de você ativar os gatilhos mentais. Então, para que o paciente ele se sinta confiante,
Então você não precisa ficar insegura. Nossa, mas eu sou tão nova, daí eu vou começar a atender, como que vai ser isso? O paciente pode perguntar quantas cirurgias eu fiz desse tipo, né? Aí você pode contar as histórias mesmo. Ah, eu já operei uma paciente que tinha esse problema, esse cisto que você tem, muito parecido. Mas olha, é uma cirurgia muito tranquila, a gente faz assim, assado, e depois o pós-operatório é tranquilo. Então, o seu discurso traz uma tranquilidade para o paciente. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Daí, uma outra pergunta que você me fez foi assim, como que eu vou chegar num lugar, né, totalmente desconhecida? Né? Como que vai ser isso? Eu teria que trabalhar, eu não tenho nenhum médico na família, eu também não tenho nenhum médico na família, não tive ninguém que me ajudou no começo, eu tive que construir meu nome sozinho. E naquela época não tinha nem internet, nem rede social. Então você tem tudo isso a seu favor, né? Então comece a construir o seu nome, comece a construir uma autoridade no mercado. E como que você faz isso? Através de posts de conteúdo, postagens de conteúdo. Daí você fala assim, ah, mas eu já vi muitos alunos me perguntando assim, eu não sou muito não tenho muito tempo de experiência, né? E como que eu vou conseguir? E sabe que eu vou te dizer que eu conheço médicos que têm muito tempo de carreira, muito tempo de experiência e que estão em grande desvantagem em relação a médicos muito mais jovens. Porque os médicos mais jovens têm a cabeça mais aberta para toda essa novidade, né? E as coisas, a vida ela vai se reinventando. E hoje é a era da internet mesmo. Então quem não está ali está perdendo. Então eu vejo, então não é a idade de formação que vai determinar a sua posição no mercado. Eu conheço médicos muito jovens que estão muito bem posicionados no mercado porque foram estudar marketing, foram estudar posicionamento de mercado, gestão, estão fazendo tudo isso que você está fazendo. E muitos médicos experientes, até tecnicamente perfeitos, e não têm um bom retorno no consultório, não tem movimento no consultório. Então não é isso que vai determinar o seu sucesso ou não, o seu tempo de formação, a sua idade. Entendeu? Existem outros caminhos que podem te levar a isso. E as redes sociais, comece por aí. É uma grande ferramenta. E você já começou, porque eu vi, você está ótima nas redes sociais. Então, Continue comecei assim. um pouquinho, mas é tão corrida a residência que eu preciso separar um tempo para começar de Sim, verdade. sim. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. A frequência leva à excelência. Então não Uhum. adianta postar hoje e depois posta daqui um mês. Não. Você precisa estar lá sempre, nas redes sociais, sempre. Então, no feed, pelo menos uns 3 posts por semana e no story todos os dias. Se possível, de manhã, de tarde e à noite. É super importante. Né? Então, se você puder no feed também estar todos os dias, a doutora Ludmila, que é a dermatologista que trabalha aqui comigo, foi minha aluna, ela posta todos os dias. E é claro, você fala, ah, mas eu estou muito ocupada, não tenho tempo. Você pode programar, sabia? Os seus posts. Ela faz Uhum. assim, ela pega um dia e programa um post de uma semana. E aí, naquele dia, naquele horário, o Instagram libera o post para ela. Então, ela não precisa nem se preocupar. Então, Uhum. você consegue fazer isso, entendeu? Então, invista nessas 3 redes. O YouTube, se você não sente ainda a vontade, comece, grave um vídeo. É assim, o vídeo só vai ficar bom lá pelo 30º, pelo 20º. Só que se você não começar, você nunca vai chegar no 20º. E os primeiros Sim. serão horríveis, serão péssimos, mas você coloca assim mesmo lá, entendeu? Não tem problema Uhum. nenhum. O importante é você começar, porque depois isso fica. É igual dirigir carro. No começo é difícil, tem que engatar a primeira, a segunda. Depois fica uma coisa automática. E rede Sim. social é a mesma coisa. E não tenha vergonha, não tenha medo. Entendeu? Uhum. Que mais? Mas, Pode falar. não, eu ia falar, gostaria de saber também o que que o senhor acha sobre o que eu vou falar, mas Pode tudo falar. isso se interliga, né? Porque, querendo ou não, ter a paciência que a doutora Ivana ali falou e também chegar num lugar diferente, ser conhecida aos poucos, então é tudo tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo, né? E a Sim. publicação a mesma coisa, então cada publicação, cada post vai ser um tijolinho. Tudo isso para depois justamente passar a credibilidade, a confiança para o paciente. É tudo uma construção justamente da carreira, né? Porque para as pessoas se sentirem confortáveis, me conhecerem.
Igual aqui, minha irmã, meu noivo, meu primo, minha R1, quem me conhece sabe muito bem como eu sou, sabe, confia em mim, o que eu faço muito bem. Então, assim, eles não já sabem o que eu preciso, o que todo mundo, na verdade, precisa fazer é justamente conseguir transmitir isso para as outras pessoas também saberem, né? Sim, Construir devagarzinho, tijolinho por tijolinho, para todo mundo poder ir conhecendo aos poucos. exatamente. A constância leva à excelência. Então, faça. Começou, não pare. Continue. A Uhum. Ludmila falou assim, doutor Ed é o rei das dicas de marketing, aproveitem. Obrigado, Lud. Deixa eu ver aqui se tem mais algum Meu comentário. primo, maravilhosa. É? Manda um abraço. Fala do seu cafezinho maravilhoso, a Ivana. Deixa eu ver, conta de quando você começou. Na cirurgia dermatológica, eu vou falar. O cafezinho, aqui na clínica tem um café maravilhoso, viu? Todo mundo gosta. Deixa Sim eu ver, o mesmo. gatilho mental da autoridade. Olha, bastante gente comentou aqui. É igual ir num bom restaurante, exatamente. Se você não, se você não se importa de pagar, mesmo que seja caro, não é, por um atendimento num restaurante. Então, se o atendimento for bom, a refeição for boa, o prato for bom, você não se importa de pagar mais caro, entendeu? Isso é uma coisa da nossa cabeça. Eu vejo o médico falar assim, não, mas se eu cobrar um pouco mais, o paciente não paga. Isso é coisa da cabeça do médico, entende? Isso é um fator, uma crença limitante da cabeça do médico, porque o paciente muitas vezes ele paga muito mais por outras coisas. Alguém comentou aqui que não está satisfeito com o trabalho da agência. Deixa eu ver, você viu aqui, Júlia? Ai, foi minha irmã. É sua Ela irmã? colocou mesmo, não quis Estou interromper com o a agência. senhor na hora. Tá, Ela falou assim: estou com agência de marketing e não estou gostando do trabalho. exatamente, não está gostando dos resultados, obviamente, né? Então, Ela assim, publica bastante também nas redes sociais. Ela é dentista e trabalha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. e ela não está gostando do resultado do trabalho da agência. Às vezes é que a agência ela não tem esse poder, sabe? Às vezes o médico acha assim, eu vou contratar uma agência de marketing e está resolvido o meu problema. Daí a agência vai lá e faz o trabalho dela e não tem resultado. Porque ela não consegue, a agência, mesmo que ela queira, ela não consegue imprimir a sua personalidade. Ela não consegue gerar conexão com a sua audiência. Por quê? Porque eu falei, a conexão ela é gerada na emoção. Então, ela não tem como fazer isso, mesmo que ela quiser, mesmo que ela queira. Então, quem tem que fazer isso é você. Então, você tem que estar lá Uhum. imprimindo a sua emoção e a sua verdade. É isso que gera conexão com seus seguidores. Tá bom? Deixa eu ver Uhum. aqui, que mais que comentaram aqui. Nossa, tem A bastante doutora comentário. Ivana Adorando. colocou agora. O que que ela falou? Não aprendemos marketing na faculdade, diferente dos médicos americanos. Exatamente. E a Cris também, trabalhar em mais de uma cidade ou até em mais de um estado, por ter formação em um lugar e família em outro. Ah, sim. A dúvida da Cris é em relação ao trabalho, se é para manter só em uma cidade ou trabalhar em outras também. Olha, depende, né? Eu acho que depende. Se você está num local que você possa construir o seu nome, porque às vezes você trabalha num lugar que tem várias cidades satélites ao lado. Você pode fazer isso. Só que com o tempo, é como eu, por exemplo, hoje eu atendo só aqui na minha clínica particular. E eu não tenho tempo para mais nada. Minha agenda é lotada. Então vai acontecer um dia que você vai centralizar e você não vai ter condições de atender em lugar nenhum. Os pacientes é que vão começar a vir até você, inclusive fora do país. Começam a vir pacientes. E isso Tomara. acontece. Sim, Uhum. comigo acontece, vai acontecer com vocês também. Eu recebo pacientes da Europa, Estados Unidos, então vai acontecer isso com vocês também. Alguém perguntou assim: se a live não vai ficar gravada, viu, gente? Depois ela vai ser disponibilizada, mas primeiro ela vai ser editada pela equipe da tecnologia. Ah, eu achei Alguém que ia ser gravada. Depois sim. Como Tá. agregar valor, como demonstrar segurança, né? Na verdade, existem várias técnicas. A Ludmilla falou, parei um pouco no fim do ano, mas agora já retornei. Exatamente, ela posta todos os dias, viu? Ela programa a semana inteira. Olha, como agregar valor? Na verdade, existem técnicas de marketing para você agregar valor aos seus atendimentos. E essas técnicas, elas são totalmente... Você tem que ser totalmente íntegro e idôneo. Nós não vamos enganar ninguém, você não vai mentir para ninguém, né?
Vocês estão aqui, como que vocês me conhecem? Justamente por causa das técnicas de marketing que eu utilizo. Então, todo médico pode utilizar, né? Mas da forma mais íntegra possível. Então, existem técnicas. E eu vou dar algumas dicas pequenas aqui, então, como alguém perguntou. Como que é, então, agregar valor aos seus atendimentos? Olha, uma coisa que eu digo assim para os meus alunos, tanto do hands-on quanto do online. O médico, muitas vezes, por exemplo, chega no consultório, ele senta no sofá para ver como que é o sofá que o paciente senta. Muitos médicos não sentam, nem entram no banheiro para ver como que é o banheiro que o paciente usa. O banheiro está limpo? O café é gostoso? E a água está gelada? A secretária, ela é simpática? Ela é disponível? Ela veste a camisa da empresa? Entendeu? Como sua secretária? Como que é a sua recepção? Ela é agradável? É gostoso de ficar? Como que é a espera? É muito tumultuado? Para marcar uma consulta, é tumultuado? É difícil? Depois que faz o procedimento ou mesmo a consulta, alguém liga para o paciente para perguntar como que ele está, se está tudo bem? Isso é uma arma poderosíssima, sabe? Porque ninguém liga para o paciente no dia seguinte para saber se ele está bem da cirurgia dermatológica. Se você fizer isso, você vai agregar valor ao seu atendimento de uma tal forma que o paciente vai dizer assim: nunca nenhum médico me ligou. Ah, mas essa médica é cara. Tá, é cara, mas eu pago. Porque nunca nenhum médico ligou para mim, não. Para querer saber se eu estou viva, se eu estou morta, se eu estou bem. Então, existem várias formas de você agregar valor. Agora, não tem como você agregar valor numa consulta de 15 minutos de convênio. É muito difícil, né? Então, existem várias técnicas para você agregar valor, para que, quando eu digo assim, cobrar 5K por uma cirurgia dermatológica, não é simplesmente alterar o preço na tabela, não é? Na verdade, isso é o final de tudo. É o final de tudo. É a coroação de um trabalho bem feito, que começa lá, começa na rede social, vou até te dizer. Então, por exemplo, olha só, isso eu acho que eu até dei esse exemplo no curso Hands-On. O paciente escreve para você, você tem que responder todos os directs, você tem que responder todos os comentários nos seus posts, todos. Agora imagina, um paciente escreve para você e diz: ah, doutora, eu estou com queda de cabelo, estou preocupada. Aí você responde assim: para consultas, ligue para o telefone X. Aí ela pega e escreve para a doutora Júlia Vefado: doutora Júlia, eu tive um bebê, meu cabelo está caindo, eu estou tão preocupada, eu não quero ficar careca. Aí a doutora Júlia responde assim: oi, querida, tudo bem? Entendo perfeitamente sua situação, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Mas eu gostaria muito de te examinar. Mas de antemão, queria deixar você tranquila, porque a gente tem como resolver isso, tá bom? Eu vou esperar você numa consulta, vou deixar aqui o telefone da minha clínica e vou pedir que você deixe também o seu para que a minha secretária fale com você, tá bom? Um beijo e te vejo na consulta. Você acha que ela vai ligar para qual médico para marcar a consulta? Isso é agregar valor, entende? Então, agregar valor começa até na rede social, quando o paciente não te conhece. O paciente liga no teu consultório, a secretária atende o telefone, ou é aquele tumulto de ligação, 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 ninguém atende, ninguém retorna, né? Às vezes a secretária está muito tumultuada: olha, dona fulana, dona Maria, eu vou ver aqui um horário para a senhora e depois retorno. Nunca mais retorna, não liga, não fala mais nada. Então, como o paciente vai pagar por esse tipo de atendimento? Ele não vai pagar. Então, a gente precisa aprender a agregar valor. Então, eu digo assim, o médico ele tem que ser tecnicamente bom para entrar no mercado de trabalho. Mas só isso, só a técnica, não garante sucesso. Você tem que ser tecnicamente bom. Isso é fundamental. Mas você tem que entender de técnica de marketing. Você tem que saber agregar valor aos seus atendimentos. Então, tudo isso é fundamental. Tá? Ah, lá, ela Doutora, tá falando. Pode falar. e sobre televisão, rádio, o que que o senhor acha? Uhum. Vale a pena fazer propaganda assim? Não? Olha, vou te dizer que a maior arma, você chega, por exemplo, no aeroporto, né? Tem lá um outdoor assim enorme, às vezes eletrônico, passando uma propaganda lá que é caríssima. O cara que anunciou Uhum. ali pagou uma fortuna. E ninguém está olhando ali. Sabe onde as pessoas estão? Instagram. No celular. As pessoas estão no celular assistindo Instagram, YouTube, Facebook. Então,
eu nem recomendo, porque você vai investir uma grana tão grande na televisão, no rádio e tudo mais, e você tem uma arma poderosíssima na sua mão, que é o celular. E praticamente gratuito. Eu digo praticamente porque você pode pagar pelo post. Você sabe que o Instagram ele só mostra para aproximadamente 3% da sua audiência os seus posts. Você quer mostrar para mais gente, você tem que pagar, porque aquilo é uma empresa. Mas existe uma forma de fazer isso, que não é impulsionando ali, que está ali, quer impulsionar esse post, não é por ali, é pelo gerenciador de anúncios. E um dia eu vou fazer uma aula sobre isso para vocês, vou explicar um pouquinho melhor. Tá bom? Legal. E aí, tem mais pergunta? Nossa, é muita pergunta. Tô adorando essa live que todo mundo tá aqui interagindo. Aham. Deixa eu ver, eu até anotei mais coisas. Mas eu acho que o principal foi isso que a gente Foi isso? conversou mesmo. Tá, então Sobre o pode falar. consultório. Opa, Pode mas será falar. que o tempo está acabando? Não Não, sei. pode falar. Mudando um pouquinho de assunto. Sobre o consultório, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre prontuário eletrônico, agenda eletrônica. Se o senhor usa, compra isso num pacote de uma empresa, como que funciona? Olha, você pode comprar. Eu não uso prontuário eletrônico. Na verdade, por exemplo, a agenda dos profissionais da minha equipe, anestesista, auxiliar, instrumentadores, dermatologista, nutricionista, fisioterapeuta, é tudo eletrônico. Mas a minha agenda é no papel. Mas isso é porque eu já sou mais velho, eu não tenho muita familiaridade com essa questão eletrônica. Mas você pode fazer sim um prontuário eletrônico. O meu ainda é no papel, porque eu não tenho assim um volume enorme de pacientes, porque eu atendo, a minha consulta é de hora em hora, né? Então eu consigo fazer no papel mesmo. Eu prefiro, porque também às vezes pode dar um problema, né? Informática, a tecnologia é muito boa, mas na hora que ela dá um problema, você não consegue acessar a agenda, você não acessa o prontuário do paciente, você não acessa o exame, e aí você fica perdido. Então eu prefiro ainda o prontuário de papel, mas você pode usar o prontuário eletrônico sem problemas. Tá bom? As dúvidas eram mais em relação à profissão mesmo, só essa que eu tinha notado de consultório, porque o senhor falou bastante no curso Hands-On, né? Então acabou que todas as dúvidas eu acho que foram bastante conversadas no curso. Ah, muito bem, obrigado. O Márcio está perguntando aqui, ele é meu aluno do Hands-On, do online. Ele perguntou assim, se eu que vejo toda a questão de café, bolo, tudo isso, a esterilização. Olha, eu tenho a Érica, que é a minha assistente aqui na clínica, ela vê tudo isso para mim. Então, mas como vocês estão começando, você mesmo vai ver. Você vai trazer, eu trago, obviamente, eu faço a compra, então, muitas vezes eu trago o bolo, o doce do paciente, o café e tudo mais. Mas então você precisa ver se está tudo ok, né? Se tem bolo para o paciente, tem café, tem tudo para o paciente ali. Então no começo você vai ver. Depois com o tempo você vai delegar, obviamente, porque você tem tantos afazeres, aí você vai delegar para alguém, tá bom? Hoje quem faz para mim é a Érica, mas é importante que o médico veja tudo isso, cheque se está tudo bem, se está tudo ok, tá bom? Gente, eu queria agradecer aqui a... Olha, deixa eu ver. Obrigado. O Biratã também está aqui. Foi meu aluno também do curso Hands-On. Obrigado, viu? Gente, então, a gente vai marcar um outro dia, uma outra live. Queria agradecer a presença de todos. Me sigam lá no YouTube. Lá tem muito conteúdo de cirurgia dermatológica, de gestão. Lá é Dr. Ed Wilson Rossoy. E no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica. Tá bom? E, vou fazer um outro convite. Estão abertas as inscrições para o curso, para a semana gratuita da cirurgia dermatológica. É só entrar no link da bio e fazer a sua inscrição por ali, tá? Então, gente, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigado. Obrigada, Adorei. senhor. E obrigada a todo mundo também. Os que eu Obrigado. conheço, que sempre me incentivam. E os que eu não conheço também, muito prazer. E obrigada. Ivana, Ludmila, todos, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.